Hoje você vai aprender a fazer esse detergente caseiro, gente, super fácil, o melhor. Dá para ser usado o mais rápido possível, porque hoje, além do detergente, vou ensinar vocês como baixar o pH do seu sabão para você utilizar logo. Então, já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você está chegando hoje, já se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novas receitas. Então, vamos para a receita de hoje. Bom, gente, para começar essa receita, vamos pegar 350 gramas de soda cáustica em escamas e diluí-la em 300 ml de água. Olha aqui, estou passando para minha bacia ela já diluída para adiantar o processo, tá? Mas se você não sabe o processo de como diluir a soda cáustica, se eu usei 350 gramas, você vai diluir em 350 ml. E se você for usar 200 gramas, você dilui em 200 ml, tudo bem? Agora estou colocando aqui 900 ml de óleo. O óleo que eu estou utilizando é novo. Mas, Bernardo, eu posso usar o óleo usado? Pode sim, mas o óleo usado não pode conter gordura animal. Nenhum sabão líquido dá certo se você pôr ele com gordura animal. Não vai virar líquido, tá? E eu prefiro fazer com óleo novo, por quê? Porque o óleo novo, para você tirar o cheiro de ranço dele, é muito mais fácil do que tirar o cheiro de ranço do óleo já usado, beleza? Agora eu vou colocar o álcool. O álcool será na mesma proporção, 900 ml. Eu sempre coloco a mesma proporção de óleo e de álcool, tá? Esse álcool que eu estou utilizando é o 70%. Bernardo, posso usar o 90, 85, o que for, pode usar. Eu só recomendo que seja acima de 70% e se caso for etanol, você utilize menos. Só se for etanol você utilize menos, tá? Porque o etanol é muito mais forte do que o 90%. O 90% não vai fazer muita diferença na receita, mas o etanol, por ser forte, ele vai até estragar a sua receita. Então, utiliza menos. Se aí eu coloquei 900 ml, se você quiser colocar o etanol, você coloca aí uns 700 ml no máximo. Agora não tem mistério, é só misturar até chegar no ponto que nós queremos. Essa receita foi feita em live e o povo deve estar aguardando muito porque eu falei que ia baixar o pH dela, tá? E este detergente foi feito por uns inscritos, tá, gente? Eu não tive nada a ver com esse sabão. Todo mundo escolheu em live como seria feito. Então, se você quer participar da live, toda sexta-feira, às 8 horas da noite, nós fazemos a live do Mestre Mandou, onde os inscritos fazem a receita. Eu só fico de espectador, tá bom, gente? Depois eu dou uma finalizada na receita para ficar bonito para vocês verem. Ó, todo mundo na live escolheu fazer o ponto de vela, tá? Então eu vou misturar até pegar o ponto de vela. Não precisa misturar rápido, porque pode espirrar em você e acontecer um acidente. Então vai devagar, tá? Até pegar o ponto de vela, porque independente de você misturar no rápido ou devagar, vai ser a mesma coisa, tá? O tempo vai ser o mesmo de pegar o ponto. Dei uma acelerada bem boa, demorou uns 5 minutinhos para pegar esse ponto de vela, tá, gente? Não demorou muito não, tá? O ponto de vela eu vou explicar para vocês agora. Tô acabando de misturar, vocês vão ver que tem a reação da saponificação e é isso aqui. Levantou a espátula, ficou essa película pendurada por cima e na bacia vai criar uma película em cima dela como se fosse uma película de vela derretida. Esse é o ponto de vela. Vocês podem ver ó, que eu estou parando de misturar e está criando essa película bem aos poucos, tá? Esse é o ponto de vela. Agora, o que que nós vamos fazer? Vou deixar isso quietinho, porque se eu continuar misturando, vai pegar o ponto de traço. E hoje nós não queremos o ponto de traço, queremos o ponto de vela. Para quem caiu de paraquedas hoje aqui nesse vídeo, que nunca fez sabão, o ponto de traço nada mais é do que uma pasta bem branca, tá? Agora é moleza. Pegou já o ponto de vela. Vou colocar 2 litros de água fervendo, tá? Bernardo, para que água fervendo? Para ajudar a tirar essa película que criou o sabão, tá? E derreter ele novamente. Para depois a gente começar a entrar com água em temperatura ambiente. Primeiro a gente tem que derreter essa películazinha, tá?
mistura muito bem até que ela derreta por completo. Após isso, nós vamos começar a entrar com água em temperatura ambiente. Já vou pular para essa parte porque quem viu a live viu que não teve corte, não teve nada, então eu não preciso ficar acelerando aqui esse vídeo para provar que eu derreti esse sabão todo, que todo mundo em live viu como foi feito o sabão, tá? Olha, gente, vou começar a colocar água em temperatura ambiente. Os primeiros 3 litros, que eu uso aquela garrafa PET de 3 litros, né? Encho de água e vou colocando. Os primeiros 3 litros, o que você vai fazer? Você vai colocar aos poucos, porque a nossa mistura está fervendo. Se você tacar água em temperatura ambiente de uma vez só, vai dar um choque térmico no seu sabão e vai talhar. Por isso, muita gente vem nos comentários ou lá no grupo de sugestões. Ah, meu sabão talhou bem na hora que eu coloquei a água. Claro, gente, a água está fervendo. Você vem com uma água fria e joga, você espera o quê? Ele vai talhar, com certeza, entendeu? Então você vai colocando aos poucos para ir baixando a temperatura do seu sabão. Quando baixar a temperatura do seu sabão, aí sim você coloca a água à vontade. Outra dica importante, eu sei que às vezes sou chato em dar essas dicas todas as vezes em todos os vídeos, mas sempre está entrando gente nova aqui no canal, então é sempre bom frisar. Outra dica que eu vou falar agora: se você está num lugar frio e a água da torneira está saindo gelada, você primeiro entra com água morna, tá, gente? Porque pode ser que a água gelada, mesmo você colocando devagar, talhe seu sabão. Então, muito cuidado nessa primeira água que você for colocar no sabão, tá? Nessa mistura fervendo. Depois da primeira água que colocamos, vou colocar 200 ml de água sanitária. Bernardo, para que a água sanitária? Nesse caso aí, o povo não gostou da cor que ficou o sabão. Então, a água sanitária entrou para deixar esse sabão mais clarinho. Mas a água sanitária, sem ser o detergente, para lavar roupa, ela serve como alvejante. A água sanitária serve até como um espessante para o sabão, tá? Olha como já clareou. Enquanto eu vou esperar e conversando com o povo durante a live, ele vai clarear mais ainda. Bom, gente, dei mais uma cortada. Agora eu vou colocar 5 colheres de açúcar diluída em 200 ml de água em temperatura ambiente. Lembrando que o açúcar que eu estou utilizando nessa receita é o açúcar refinado. Se você for fazer com açúcar cristal, pode diluir em água quente, tá? Em 200 ml de água quente. Por quê? Porque o açúcar cristal é um pouco mais difícil de ser diluído. Mas, Bernardo, para que serve o açúcar no sabão? Como é um sabão detergente, o açúcar vai servir como uma glicerina para que não atinja as suas mãos, para que não resseque as suas mãos na hora da lavagem dos copos, dos pratos, da louça em geral, né? Bom, gente, já dei outro corte aqui para vocês, tá? Para não ficar chato. Agora eu diluí 3 colheres de sopa de sal em 1 litro de água. Se você quiser substituir o sal pelo bicarbonato, pode tranquilamente, tá? Barrilha eu não recomendo muito, porque como a gente quer baixar esse pH, a barrilha ela dá uma aumentadinha no pH. Então, ou é o bicarbonato ou o sal, tá? De cozinha, o sal que a gente usa normalmente. Vou colocar aos poucos e sempre misturando. Lembrando que no total aqui nessa receita eu utilizei 2 litros de água fervendo e mais 9 litros de água em temperatura ambiente, tá? Que eu fui colocando a água e agora estou falando para vocês. Então foi 2 litros de água fervendo e 9 litros de água em temperatura ambiente. Show? Quando você estiver colocando a sua salmoura, que é isso aí que a gente diz quando a gente dilui a água no sal, é a nossa salmoura, que é para engrossar o sabão, você coloca aos poucos e sempre vai observando o sabão. Por quê? Se ele começar a ficar esbranquiçado, você para na hora, tá? Porque é um indício que ele pode ficar leitoso. Bernardo, o que é um sabão leitoso? É um sabão que dá o efeito rebote. Ao invés de engrossar, o sal acaba afinando ele e deixando ele branco que nem leite, tá? Então vou acabar aqui de colocar essas 3 colheres de sopa de sal diluída em 1 litro de água e já volto com vocês para o próximo passo. Gente, cortei aqui. Enquanto eu coloquei o sal, tá?
ele engrossou e eu pude colocar mais 3 litros de água. Então, na conta de vocês aí, vocês coloquem mais 3 litros de água. Agora eu coloquei o corante de maçã que o povo escolheu, maçã verde, tá? Que o povo escolheu na live. Ficou um cheiro maravilhoso. Bernardo, quanto de essência eu coloco? Gente, geralmente no fabricante que você for comprar a essência, ele vai te falar quanto que você vai diluir para cada litro de sabão. Mas eu sou meio vida louca, então eu coloco até sentir o cheiro que eu quero, tá? Coloquei a essência, agora estou misturando muito bem. E agora nós vamos colocar o nosso corante verde, tá? Que o povo escolheu o corante verde. Como é a maçã verde, a gente escolheu o verde. Vou colocar o corante aqui, vou misturar muito bem. Não vou ficar me estendendo, que já tem 10 minutos de vídeo. Eu quero acabar logo o vídeo para mostrar para vocês o resultado, tá? Agora eu só coloquei o corante e misturei até chegar na cor que eu quero, tá? Já chegou na cor que eu quero e agora eu coloquei 50 ml de Lauril só para dar uma potencializada na espuma do nosso sabão. Agora que nosso detergente já está pronto para descanso, subiu umas bolhas, tá? Vou borrifar álcool por cima para tirar essas bolhas e vamos deixar descansando por 12 horas para a gente começar a mexer no pH do sabão. Após 24 horas, não foi nem 12, gente, eu esperei 24 para pegar o máximo dele, tá? Que ele fique tão grosso o máximo que pudesse, tá? Por que isso? Porque quando a gente vai mexer com o pH do sabão, a gente corta a soda cáustica, tá? Então, eu vou utilizar ácido cítrico para baixar esse pH. E o ácido cítrico, ele afina o sabão. Por isso eu estou deixando ele o mais grosso possível para mexer no pH dele. Outra coisa importante, os pós e os contras, tá? Tô dando uma aula aqui para vocês. Mas vocês são meus inscritos, é bom que vocês aprendem. Você vai baixar o pH usando um ácido cítrico, você tem em mente que o teu sabão não vai render o tanto que renderia se você esperasse os 30 dias e depois mexesse no pH dele. Porque durante os 30 dias ele ia engrossar muito, aí sim você mexeria no pH e ele ia render muito mais. Mas se você é uma pessoa ansiosa e quer usar logo o sabão, então vamos lá, tá? Lembrando que o ácido cítrico ele afina o sabão, mas eu não vou deixar ele ficar água pura não, tá, gente? Vou ensinar uns truques aqui agora com vocês. Então, para você que quer aprender a mexer no pH, a hora é essa, não pula o vídeo que eu vou explicar. Nessa aqui, nesse meu copo de medida, eu tenho 1 litro de água, tá? Coloquei 4 colheres de sopa de ácido cítrico, tá? Misturei muito bem e vou colocando aos poucos. Vocês podem ver sempre que eu coloco ácido cítrico, fica meio esbranquiçado, mas eu vou misturando. Muito cuidado quando for utilizar o ácido cítrico, porque ele afina o sabão. Então você coloca aos poucos, tá? Para não deixar o sabão afinar muito. Vou acelerar o vídeo, vou narrando para vocês o que está acontecendo, porque demorou um pouquinho. Vamos lá, gente. Coloquei, tá? 1 litro dessa água que foi diluída em 4 colheres de sopa de ácido cítrico. Medi o pH, não baixou o pH. Aí eu fui, coloquei mais 500 ml de água, diluí em 3 colheres de sopa de ácido cítrico. Coloquei na receita e também não baixou. Aí eu fui, coloquei mais 500 ml de água, coloquei mais 4 colheres de sopa de ácido cítrico, coloquei e baixou, mas não tanto. Mas aí eu não pude mais colocar ácido cítrico porque o sabão já tinha afinado demais. Quando isso acontecer, vamos para o plano B. Bernardo, qual é o plano B? Gente, vou ensinar vocês o meu truque que eu faço aqui para derrubar o pH do sabão. Mas isso aí é o plano B sempre, tá, gente? Sempre começa com ácido cítrico até o ponto que não der mais para colocar ele, porque senão o sabão vai virar água. Depois nós já vamos entrar com esse plano B. Show? Estou acabando de colocar o ácido cítrico e vocês podem ver que só está afinando o sabão. Agora eu vou mostrar para vocês a textura que o sabão vai ficar. Olha isso, mediu o pH continua meio alto, baixou um pouquinho. Olha a textura que ele ficou, tá vendo? Tá uma textura boa, mas ele afinou demais. Então vamos para o plano B. O plano B nada mais é do que o vinagre. Isso mesmo, gente, vinagre.
de álcool, aquele vinagre que a gente compra no mercado. Ao todo, eu utilizei 1 litro e 100 ml que tinha ali de restinho num que eu já estava usando, tá? Vou colocar esse 1 litro e 100 ml e vou deixar o meu sabão descansar de um dia para o outro, tá? Mas eu já vou medir o pH aqui para vocês e eu nem vou mostrar para vocês no outro dia, porque o pH já vai ficar perfeito, é só que ele engrossa mais, tá? No outro dia. O vinagre ele serve também como um espessante para o sabão e para descer o pH. Cuidado com o vinagre, não vai colocar vinagre demais, gente, para não derrubar demais o pH, senão vai sair de um sabão alcalino para um sabão extremamente ácido, tá? Então, para detergente, a gente tem que chegar no 7, pH 7, tá? Por isso é bom todo mundo ter a fitinha de pH para saber para que está servindo o seu sabão. Lembrando que pH 10 é para lavar roupa, 9 para roupas delicadas, acima de 10 para limpeza pesada e 7 para detergente. Menos que isso é para você usar para tomar banho, mas isso são outros 500. Isso é outras receitas que precisa de mais delicadeza, colocar outros ingredientes para não afetar a sua pele. Show? Coloquei meu vinagre todo e olha, derrubou o pH. Chegamos a pH 8,7. Está ótimo. Tô dando até uma aproximada aqui na câmera para vocês verem, tá? pH 8,7, tá? Show de bola para você usar como detergente já, tá? Olha isso. Maravilhoso. Agora vou levantar ele aqui, tá? Para vocês verem a textura que ele tá. E vamos fazer o teste de espuma como sempre faço para vocês. Olha, gente, que detergente maravilhoso para você fazer aí e logo usar, tá? No outro dia, hoje, que eu estou postando o vídeo, verifiquei o pH dele, ele deu mais uma engrossadinha e o pH dele ficou a 7, certinho, tá? Então, agora vamos fazer o teste de espuma. Nesse mesmo recipiente que eu estava subindo, né, o sabão para mostrar para vocês, só ficou o restinho aqui de sabão. Coloquei um pouco de água e olha a espuma que faz. Gente, gostou da receita? Então curta, comente, compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem, tá? Que isso ajuda muito o canal a crescer. Comenta, nem que seja um oi, para dar engajamento no vídeo e compartilhe com seus amigos. E se você é novata aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de todas as receitas. Temos receitas ou live todos os dias aqui no canal de segunda a segunda. Ah, e lembrando, todos os materiais que eu uso aqui nas minhas receitas, temos o nosso fornecedor que entrega para todo o Brasil, tá? Um preço super bacana. Então, vou deixar o link do grupo de ofertas no primeiro comentário fixado. Vou ficando por aqui. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima receita. Tchau, tchau!